e usado a cada um de nós, e nós te louvamos por isso. E temos o privilégio de nos apoiar da Tua Palavra, Senhor, para buscar instrução para assuntos que são sensíveis, ó Deus, que lidam com a vida, lidam com a morte. Mas a Tua Palavra não silencia, te louvamos por isso. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade, dá-nos, ó Deus, atenção, dá-nos, ó Deus, confiança na Tua direção em todas as coisas, e nós rogamos isso, agradecidos no nome do Senhor que reina, nosso amado Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1562, já faz tempo, durante as perseguições religiosas na França, um pequeno grupo de huguenotes eram crentes de fé reformada, tradição reformada, que depois foram chamados de presbiterianos. Um grupo de huguenotes reunia-se secretamente para o culto, que eles eram perseguidos. Então, uma certa noite, um outro grupo armado invadiu a casa onde aqueles irmãos estavam reunidos. E um dos crentes, chamado Etienne, ele levantou-se para defender a esposa e os seus filhos. Desarmado, ele empurrou um dos invasores, permitindo que todos os outros escapassem com vida. No entanto, ele foi morto. Morreu diante da congregação, diante dos olhos do povo que estava ali naquele contexto. Mais tarde, um pastor de tradição reformada, refletindo sobre o que havia acontecido, declarou que aquilo não havia sido um ato de violência por parte de Etienne, mas um ato de amor, porque ele procurou proteger inocentes, no caso, sua própria vida e da família, sua esposa e seus filhos. Isso é uma história real, meus irmãos. Uma história real que mostra o dilema ético que ainda desafia o ser humano e desafia a igreja, desafia a gente. Quando é legítimo a autodefesa? Nos defender de agressões. É legítimo? Se é ou não é? Quando é? Um tema que faz-nos pensar se a autodefesa da nossa vida ou de outrem, ela viola o sexto mandamento. Ou glorifica Deus, já que Deus preza tanto pela vida, Ele é o Criador e dono da vida. Um teólogo reformado chamado John Frame escreveu um livro, está em inglês esse livro, chamado A Doutrina da Vida Cristã. Ele oferece uma resposta, dizendo que o sexto mandamento ele não proíbe todo acto de matar, mas apenas o assassinato injusto. E acrescenta que a proteção da vida é a expressão da lei de Deus. Fecha aspas. Então, com base nessa compreensão, a gente vai refletir, meus irmãos, como a autodefesa ela se insere no ensino bíblico. Lembrando de um ponto principal, que proteger a vida é obedecer a Deus que deu para nós. Então, o primeiro assunto que a gente vai refletir, meus irmãos, é que a lei de Deus, ela distingue matar de assassinar. Há uma distinção. Nós já vimos, vai ser só relembrado, não é? Para compreender a própria defesa, a autodefesa, a gente precisa perceber o sentido exato do sexto mandamento. Êxodo 20.13, quando fala não matarás, o verbo matar, rachar, significa literalmente assassinar. Assassinar é pôr fim à vida de alguém de modo injusto, de modo intencional, de modo ilegal. Ou seja, destruir a vida de um inocente, vida essa que é imagem de Deus, foi criada à imagem de Deus.
Então, a própria lei de Moisés, aqui, não só nesse texto agora, que acabou de fazer uma distinção, tirar a vida não é a mesma coisa que assassinar, não é? A gente leu lá em Moisés, capítulo 22 de Êxodo, versos 2 e 3, que ele faz uma distinção. Peço que você abra a Escritura. Há muito que dizer sobre esse texto, esses versículos. A gente só vai procurar perceber uma distinção. Êxodo 22, 2 até o 3, deixe ele aberto, eu já vou ler. Ele está inserido dentro do livro da aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Então, aqui um contexto que vai do capítulo 20 até o 23, verso 33, há uma coleção de leis civis, leis morais, o que é certo e errado, leis cerimoniais, tinha a ver com adoração, que segue imediatamente os 10 mandamentos, vem logo depois. Então, Êxodo 20, verso 22 até o 26, nos é dado instruções sobre adoração. Terminado Êxodo 20, lá no capítulo então 21, até o 23, ele faz aplicações da lei, aplicações dos mandamentos no cotidiano, no dia a dia do povo. Ou seja, aqui estão os mandamentos, como é que ele se aplica à vida? É o que nós estamos fazendo. Nós sabemos os 10 mandamentos, eles são simples. Como é que se aplica a vida? Essa aqui é a questão nossa. Em várias áreas, em vários dilemas até que enfrentamos. Então, 21 até o 23, o texto, Deus, através de Moisés, aplica a palavra de Deus, a lei, no cotidiano do povo de Israel. No capítulo 21, ele fala sobre leis que têm a ver com servos, que vai envolver homicídio, agressões e responsabilidades civis. Capítulo 22 fala de leis sobre propriedade, sobre restituição e responsabilidade social. E aí, no capítulo 22, que se insere o nosso assunto. Verso 2 e 3 é uma seção que pertence à lei sobre restituição diante do furto. Vai do verso 1 até o verso 15. Então, aí especificamente no verso 2 a 3 e 3, é uma lei específica que regula o furto e a defesa da propriedade, estabelecendo aqui um limite ético, né, para o uso da força. Então esse texto faz uma distinção entre matar, acaba por fazer uma distinção entre matar e assassinar, tirar a vida e também tirar a vida de forma injusta. Então os versos 2 e 3 assim nos diz: se o ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido e morrer, o que a feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Há várias linhas aqui de raciocínio dessa instrução prática acerca dessa matéria. Mas aqui uma distinção principal não é tanta questão cronológica, porque o ladrão veio à noite ou o ladrão veio durante o dia. A questão mais principal do texto é a questão moral e a questão circunstancial. É a questão do perigo iminente e do perigo que você consegue controlar. À noite, tudo escuro, quando alguém escavava, tendo em vista que as casas eram feitas normalmente de barro, não é? Quando alguém escavava a casa para roubar, supostamente, ou para outra coisa, não sabia o que, havia um perigo iminente. Quem é que está entrando na minha casa? Então o defensor da casa, o homem, alguém da casa, ao confrontar o invasor, se viesse esse invasor a morrer, aquela pessoa que nesse momento o feriu, não seria culpado do sangue, não seria culpado pela morte. Era um perigo iminente. Se fosse durante o dia, não seria um perigo iminente, seria um perigo controlável. E era para roubo, era ameaça de vida.
Então, o texto sabe como quer dizer, olha, diante do perigo iminente, você tem que se defender. Diante de um perigo que não é iminente, que é controlável, não é uma ameaça da vida, se você o ferir, você é culpado. Não o fira. Olha só, não o fira. Então Deus, meus irmãos, Ele reconhece que há situações em que o uso da força é moralmente legítimo. Quer dizer, diante de um perigo iminente, contra a própria vida, quer seja a nossa vida, ou a vida de outra pessoa. Então, aquele que age para salvar a sua vida, ou a do seu próximo, diante de um perigo iminente, não é assassino. Está guardando a vida que Deus deu, a sua ou a de outrem. Então, a autodefesa, mesmo, legítima, é vista em vários momentos da Escritura. Eu vou citar só um caso, mas há vários momentos. Eu vou falar de dois casos: a legítima e a ilegítima. A legítima. Nós temos, por exemplo, lá em Neemias, eu estou me referindo ao capítulo, especialmente ao capítulo 4, versos 13 até o 18, quando Neemias armou o povo de Deus para se defender, para o povo se defender. Mas ele não fez diante de um perigo controlável. Havia uma ameaça real, que os inimigos estavam para vir contra Israel, para atacar Israel, e Neemias entendeu que deveria armar o povo para o povo autodefender-se, defender-se. Então nós vemos em Neemias capítulo 4, verso 13. Então, Neemias, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e as lanças e os arcos. Ele armou o povo para defender-se. Não para atacar, mas para defender. Percebe a diferença? Não é para atacar, mas é para se proteger se necessário fosse. Então a situação, os inimigos ameaçavam atacar Jerusalém durante a reconstrução dos muros. Neemias arma o povo, mas com o objetivo de defender-se, como já disse, não para atacar. O motivo? Proteger não só vidas, mas também proteger o culto, porque o povo estava a restaurar a estrutura dos muros da nação, do povo de Deus. Então aqui o texto apresenta isso como algo legítimo, que visa preservar a vida, e não era uma vingança, não era um ódio contra o inimigo e atacar o inimigo por vingança ou ódio, mas proteção. No entanto, a Bíblia registra alguns casos em que isso pode ser feito por ódio, por vingança. E quando isto que a morte, a defesa, a autodefesa, a proteção é movida, é motivada por ódio ou vingança, a Escritura mostra isso como algo mau, como pecaminoso. Vou citar o caso que já é conhecido nosso. Nós já estudamos algumas semanas atrás, que está registrado em Gênesis 34, verso 25 até o 30. Eu vou ler o texto, depois eu me refiro um pouco a ele. Ao terceiro dia, diz o texto, capítulo 34 de Gênesis, verso 25, se o irmão gostar de acompanhar. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Talvez você se lembre desse episódio. Aconteceu que a irmã de Simeão e Levi, a irmã dele chamava Diná, ela havia sido violentada por um homem chamado Siquém. E qual foi a ação dos irmãos de Diná? Depois que aquele evento passou, houve uma tentativa de remediar a situação, um pacto de paz entre o povo de Israel e o povo de Siquém. E o povo de Siquém foi circuncidado, isso causava dor. E havia o pico da dor, o período de maior dor. E quando os homens estavam sofrendo no momento de maior dor,
Os irmãos de Diná queriam vingar-se contra os homens de Siquém por causa do mal feito contra a sua irmã. Eles não esqueceram. Estavam com o coração cheio de desejo de vingança. Então eles foram no pior momento de dor daqueles homens de Siquém, quando eles não esperavam que acontecesse, eles foram agredidos e mortos. Qual foi a motivação? Autodefesa? Não foi autodefesa. Não foi legítimo. Foi uma morte injusta. Foi um assassinato. É quebra do 6º mandamento. Morte legítima, excesso, violência, meus irmãos. E Jacó, o pai deles, os condena depois. Lá no verso 30 ele vai dizer assim: tornaste-me odioso entre os habitantes da terra. Então, mas esse é só um exemplo, tem outros exemplos da Escritura, em que você vê, de um lado, a autodefesa de forma justa, às vezes não com armas, mas com a boca, se defendendo. E você vai ver, de outro lado, casos em que a defesa não é legítima, ela é movida por ira, ela é movida por ódio e movida por vingança. E aí a Escritura coloca aquilo como algo errado, algo ilegítimo. Então, já que a lei, meus irmãos, distingue entre matar e assassinar, a pergunta que a gente vai fazer é: o que é que motiva essa distinção? Por que essa distinção? Por que tirar a vida de alguém numa situação, a Escritura não condena, mas tirar a vida noutra situação é condenável? A resposta é o caráter de Deus. Quem é o nosso Deus? O caráter do Senhor. Deus ama a justiça. Deus é justo juiz. Ele ama a justiça. E Ele ordena a preservação da vida. Por isso disse: não mate, não matarás. Então isso nos leva, meus irmãos, a refletir sobre a autodefesa como uma expressão de amor e justiça. Em Romanos, capítulo de número 13, verso de número 4, o apóstolo Paulo faz uma declaração sobre a autoridade civil. Romanos 13, verso 4, nos diz assim: Romanos 13, verso de número 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Interessante, porque Paulo está a falar do Império Romano, a carta dirigida aos irmãos que estavam sob a jurisdição aqui do Império Romano. O Império Romano dominava imensa, uma vasta região. Então, Paulo nos lembra, nos ensina que estas autoridades são servas de Deus, ministros de Deus, estão a serviço de Deus, e é para o teu bem. E ele acrescenta: porque não é sem motivo que ela traz a espada, há uma motivação, uma razão. O fato é que ela é ministro, ela é serva de Deus, ela age como vingadora de Deus. É Deus quem faz a vingança e usa instrumentos, no caso, as autoridades constituídas. Então esse texto revela que o direito de usar força justa, inclusive letal, vem de Deus. Ele delega, neste caso concreto do texto de Romanos, ao Estado o dever de proteger o inocente e punir o malfeitor. Acontece que o Estado nem sempre está presente, não é isso? Como foi o caso que nós citamos
decreto lá de Diná, não é? Ou mesmo de Neemias, a situação era outra. Quando essa autoridade não está presente, meus irmãos, e dada a situação de urgência, o indivíduo age legitimamente na defesa da vida, na proteção da sua vida ou de outros, pelo mesmo princípio moral. Então, a autodefesa não é apenas permitida, ela é uma expressão de amor ao próximo, a proteção da vida do outro. Nós já lemos Neemias, quando Neemias, para proteger o povo de Deus, entrega as espadas nas mãos do povo e as lanças, para que o povo defenda a sua própria vida. Salmo de número 82, verso número 4. O Senhor orienta o seu povo nesta poesia, quando ele diz assim, verso número 4. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. A palavra socorrer, literalmente, é livrai, livre-os. Livre o fraco, livre o necessitado, tire-os das mãos daqueles que são ímpios. Então, aqui não se trata de violência, se trata de responsabilidade, de proteger o outro, de proteger o fraco, de proteger o oprimido. Então, o cristão que defende sua família, meus irmãos, ou alguém indefeso, age como reflexo de Deus que ama. Que é defensor daquele que é oprimido, daquele que está a sofrer. O Frame, aquele escritor que eu inicialmente citei, nos lembra assim, que usar a força para deter o agressor é amar tanto a vítima quanto o agressor, porque impede o mal de um lado e protege o bem do outro lado. Então aqui a gente vê o equilíbrio entre a autodefesa, que nasce da ira, ou melhor, que não nasce da ira, mas de justiça, de compaixão. Só que a gente sofre aqui um risco de tentação, não é? A tentação de sermos desequilibrados, a tentação de sermos violentos, de agir pessoalmente de forma violenta. Aí nós aprendemos na Escritura, meus irmãos, um terceiro aspecto, é que a autodefesa, ela deve ser guiada pela consciência. 1 Coríntios nos lembra, um texto que todos nós, imagino, nessa altura sabemos de cor, mas em 1 Coríntios 10, 31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida, meus irmãos, está sempre diante de Deus. Não um minuto sequer da nossa existência que não esteja diante de Deus, mesmo quando estamos sendo agredidos, mesmo se estivermos diante da ameaça de nossa casa ser arrombada, não é? Ou de a nossa vida ser tirada, ameaça, não é? de morte. Nós estamos diante da face do Senhor. E tudo o que eu fizer deve ser para a glória de Deus. Deus quer que eu preserve a vida, mas Deus quer que eu não tire a vida de modo injusto. Você percebe que a gente fica aqui, eu tenho que ter uma boa consciência diante do Senhor. O que é que eu estou a fazer? Não é? O que é que eu estou a fazer? Motivado pelo quê? Eu quero glorificar a Deus, ainda que o que eu faça seja algo difícil. Minha motivação, minha consciência age debaixo dessa máxima maior. Eu quero em tudo glorificar a Deus, mesmo diante do perigo, porque é isso que deve dominar a nossa consciência. Glorificar a Deus em todas as coisas. Jesus disse certa feita, meus irmãos, em Lucas 22, 36, assim: quem não tem espada, venda a capa e compre uma. Olha só, se arme. Jesus estava dentro de um contexto de perigo iminente, então orienta: quem não tem arma, vá lá, venda a tua capa e compre uma arma. Jesus não está a incitar a violência naquele contexto. Ele está a incitar a prudência, o cuidado, que a ameaça viria. No entanto, mais tarde, no Getsemane, você deve se lembrar, no Getsemane foi a ocasião que Jesus Cristo estava prestes
a ser aprisionado, onde seria julgado de modo injusto, seria condenado injustamente à morte, morte de cruz, morte cruel de cruz. Ali estavam seus discípulos, entre eles Pedro, não é? E tudo nos indica que a pessoa que tira a espada é Pedro. Então o texto nos mostra que Jesus repreende Pedro por atacar o servo do sumo sacerdote. Mateus 26, 52 diz assim: então Jesus lhe diz: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Jesus não queria que Pedro se vingasse, Jesus não queria que Pedro tivesse aquele coração dentro de uma situação controlável. Jesus estava ali, o Senhor da vida estava com ele. Então essas palavras do Senhor, tanto uma quanto a outra, onde primeiro ele diz para comprar a espada, e onde agora ele diz embainha a tua espada, não são contraditórias. Não são contraditórias. A questão é, a motivação qual é? Uma é para se defender, outra é para vingança. Qual é a motivação do coração? Quer fazer para a glória de Deus? Quer não, né? Quer viver para a glória de Deus? Vai agir para a glória de Deus? Ou está motivado por vingança? Então, não há contradição entre os textos. O que nós precisamos entender é que nós sempre vivemos diante da face de Deus. Aí citarmos anteriormente, acho que foi a semana passada, não é? O corendeu, que é uma linguagem, um princípio que alguns gostam de escrever isso nas suas cartas e ter isso como princípio de vida, escreve lá em latim: eu vivo diante da face de Deus. E é bom que assim pensemos, a cada minuto da nossa vida, tudo que nós fazemos, quando estamos em perigos, ameaçados ou não, trabalhando, em casa, em todo o tempo, nós estamos diante da face de Deus. Então, toda decisão moral, meus irmãos, que nós tomamos, seja lá qual for ela, precisa ser tomada diante desse fato. Minha consciência está sujeita a Deus. Está diante do Senhor, eu estou diante do Senhor. Então, as circunstâncias, meus irmãos, certas, que defender-se glorifica a Deus. Porque eu protejo a vida de outrem, eu protejo a minha própria vida. Em outras circunstâncias, sofrer glorifica a Deus. A questão é nós discernirmos entre o que vai glorificar a Deus e o que não vai glorificar ao nosso Deus. O mesmo Espírito Santo que nos dá coragem, meus irmãos, é o mesmo Espírito que nos dá mansidão. É o mesmo. Ter discernimento que é a questão. Agir com uma consciência diante de Deus é que é a questão que temos que ter diante de nós. Então, meus irmãos, a autodefesa precisa nascer de um coração piedoso, que está consciente diante de Deus, que está consciente que vive diante de Deus. Então, se a autodefesa deve nascer desse coração piedoso, ela também precisa refletir a graça do Senhor, precisa refletir o Evangelho, que transforma até as nossas intenções. Até as nossas intenções. Por isso que a gente tem que colocar a autodefesa do lado do Evangelho e refletir ela à luz do Evangelho. Jesus, certa feita, disse assim: eu, porém, vos digo, lá no Sermão do Monte, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Foi nesse contexto que ele falou. Os antigos disseram: não matarás. Está falando do sexto mandamento. Aí Jesus avança e fala: não é só isso. O mandamento é mais profundo. Ele tem a ver com a tua motivação. Como é a motivação do teu coração? Se você se ira contra o seu irmão, você já está matando. A violência, ela nasce aqui. Ela nasce no nosso íntimo. Matar tem o seu nascedouro no nosso coração, no nosso pensamento.
nos nossos sentimentos. Então Jesus indica, meus irmãos, exatamente onde nasce aquele que se ira sem motivo. Há razão para ficar irado? Há uma motivação certa para ficar irado? Ou não há? Jesus coloca essa questão diante de nós. Então nós podemos defender-nos externamente, meus irmãos, mas internamente, pecarmos. Nós nos defendemos contra o outro, mas nosso coração pode ter agido cheio de ódio, não é isso? Como já vimos atrás, cheio de desejo de vingança, como Simeão ele viu. Então a autodefesa legítima, ela se torna pecado quando ela é movida pela ira ou desejo de vingança. Então o cristão, meus irmãos, precisa vigiar o seu próprio coração. A gente não deseja que, pode ser alguma, que nós tenhamos que viver num momento assim, não é? De termos que nos defender, nos autodefender. Só que ocorre. E nós precisamos ter a instrução da palavra. Mas se por infelicidade, meus irmãos, na autodefesa resultar a morte de alguém, de forma legítima, porque foi para proteger a vida e não motivada por vingança e por ódio, a Escritura não nos apresenta condenação. Mas certamente a gente vai precisar da graça do Evangelho. Certamente nós vamos precisar recorrer ao Senhor, porque pesa sobre nós o valor da vida. A vida é dom de Deus. Aquele texto lá que nós lemos de Deuteronômio, o Senhor coloca as coisas de uma tal forma que a gente precisa tentar de todas as formas possíveis se preservar da vida, mesmo do malfeitor, mesmo daquela pessoa que tentou nos roubar. O Senhor nos coloca de uma tal forma que nós não podemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança e de ira e de indisposição. Por isso precisamos do Evangelho. Porque o Evangelho faz de nós novas criaturas. E o Evangelho que nos incita, nos encoraja a encher-nos do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, é autocontrole, ou, na outra linguagem, domínio próprio. Outro aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5, é a mansidão. Precisamos do Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é conhecer a graça do Senhor, é recorrer à graça do Senhor, é que nos ajuda em todo esse tempo, mesmo no meio da crise, mesmo diante de ameaça, mesmo diante de uma situação que nós não queremos passar e não queremos que nenhum de nós passe, nem cristão nem não cristão. Mas a ética cristã, meus irmãos, o comportamento cristão, ela encontra seu equilíbrio dentro do Evangelho. O fato da vida ser valorosa nos incita a protegê-la quando ela é atacada de modo injusto. Só que, por outro lado, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos incita a não ter ódio, a não agir motivado por vingança. Proteger a vida é uma coisa, fazê-lo motivado por ódio ou vingança é outra coisa. E o Evangelho nos incita a não alimentar ódio. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Se eu tiver que defender a minha vida, ela deve ser um ato que glorifica o nosso Deus. Ou seja, deve ser justo, e não injusto, e não motivado por ira. Então, olharmos assim para o ensino da palavra de Deus, mas a gente compreende que a autodefesa, ela não é uma rebelião contra o sexto mandamento. Ele é um cumprimento fiel do mandamento. Se ela é uma autodefesa justa, legítima. O mandamento, meus irmãos, ele não apenas proíbe o assassinato, ou seja, a morte injusta. Ele ordena
ativamente que nós protegemos a vida. Nós estamos falando de algo bastante sensível, mas a Escritura já nos falou que se nós construímos uma casa e temos lá um lugar alto, nós temos a responsabilidade moral diante de Deus, diante dos nossos irmãos, e nós temos que colocar um pedal lá, uma proteção para proteger a vida, defender a vida, porque a vida é um bem precioso, é dada pelo nosso Deus. Então, defender-se com amor, prudência, temor, é obediência à lei de Deus. Proteger o inocente é amar a justiça do nosso Deus. Agir com coragem, meus irmãos, uma coragem santa, é expressar fé verdadeira. Agora, viver com o coração livre de ódio é algo que nós fazemos imitando o Senhor Jesus Cristo, que defendeu o bem supremo sem jamais ceder ao mal. Você vai encontrar Jesus Cristo, meus irmãos, tratando os seus inimigos sem ódio, sem rancor. Quando ele foi morto naquela cruz, ele foi morto de modo injusto. E não só injusto, foi extremamente cruel. Quando a gente olha para isso e lembramos, trazemos à nossa mente o que Cristo falou acerca destes homens, o que ele falou e fez foi uma oração. Ele pediu ao Pai para não levar em conta o que aqueles homens estavam fazendo. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Jesus não agasalhou ódio contra os seus próprios agressores. E naquele momento, ele não defendeu a sua própria vida, porque ele veio exatamente para entregar a sua própria vida. É um assunto, meus irmãos, esse como outros, são assuntos delicados, difíceis. E ora o Senhor que nenhum de nós tem que passar por ele. Não é? Mas o facto é que nós temos que nos proteger. O facto é que precisamos proteger a nossa família. Não só precisamos proteger, como a Escritura nos diz lá em Salmos, não é? Se temos o poder de proteger aquele que está a ser oprimido, aquele que está em fragilidade, devo fazê-lo. Sempre procurando evitar o mal pior, não é? Sempre procurando preservar a vida, que é dom de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e o coração no lugar certo, longe de nós a ira, né? Longe de nós o ódio, longe de nós a amargura. Essas coisas não produzem a justiça de Deus. Há outros assuntos que a gente tem que ver, meus irmãos. Assuntos que estão muito latentes na nossa época. A guerra. A guerra tira vidas. Pena de morte. Assuntos difíceis, não é? Muito difíceis. A Escritura nos dá alguns parâmetros. A gente precisa ter noção deles, não é? Até para julgar aquilo que está acontecendo na nossa época e saber como nos comportar. Saber como nos comportar diante dessa cultura de morte, não é, meus irmãos? Dessa cultura de morte que tem dominado a sociedade. Porque Cristo veio para nos dar vida, não é? E vida em abundância. Louvamos a Ele por isso. A esperança do homem, a esperança desse mundo, meus irmãos, não está na força bélica, não está na ira, não está na força do braço. A esperança do homem está no Evangelho. Jesus bem diz: sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Ele por isso. Vamos adorar, meus irmãos, vamos colocar-nos de pé. Nós cantaremos o hino de número 132, nossa